Muito bem, vamos começar a nossa mentoria sobre como mapear e memorizar os assuntos mais cobrados nos concursos e passar em um ano ou menos. É claro que nós vamos trabalhar com 3 fatores fundamentais que eu vou explicar para vocês. Eu tenho certeza que se você aplicar as dicas que eu vou fornecer nessa mentoria de hoje, vai ser impossível você não conseguir ter um bom resultado em algum concurso público. Às vezes eu vou fazer algumas perguntas, então se você está aqui ao vivo, sinta-se à vontade para participar por meio do chat. Essa não vai ser uma aula chata, vai ser uma aula muito prática e por mais que vocês me conhecem, tá bom? Vou me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Rafael Lima, eu sou professor de matemática e raciocínio lógico, mas já faz algum tempo também que eu ajudo outras pessoas com relação a técnicas de estudos mais efetivas para conseguir encurtar o caminho até a aprovação. Então hoje, não espere de mim matemática e raciocínio lógico, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com um assunto mais importante, que é saber como estudar. Porque não adianta nada você pegar o edital, pegar aquele material gigantesco e não saber, no caso, técnicas eficientes para conseguir até memorizar, mapear os assuntos mais importantes. Então, o meu foco nessa mentoria de hoje é te ajudar nesta parte. Aí lá no final, vamos falar um pouquinho da matemática, vamos falar também um pouquinho do raciocínio lógico, mas a ideia é que você tenha uma visão mais ampliada, geral, para conseguir estudar cada assunto do seu edital. Como eu já falei, pegue um papel, pegue uma caneta, faça as suas anotações. Lembrando que se você tem o hábito de anotar, saiba que você tem um excelente hábito. E no mais, eu espero que essa aula possa ajudá-los demais, viu? Qualquer dúvida, coloque aí no chat. De vez em quando eu vou dar uma olhada e, se possível, eu vou responder também. Show? Então o assunto está aí em tela, como mapear e memorizar os assuntos mais cobrados nos concursos e passar em um ano ou menos. Vamos seguir aqui com a nossa aula. O que eu posso prometer para vocês? É o seguinte, o que eu não posso prometer é que vocês vão conseguir, no caso, passar em um concurso público em um ano ou menos. E por que eu não posso prometer isso? Porque eu não sei se vocês vão aplicar as técnicas. Então, assim, lembre-se, é preciso do seu comprometimento, tá bom? Não adianta nada eu te fornecer as melhores ferramentas se você simplesmente não usá-las. Concorda comigo? Então, assim, o conhecimento, você precisa lembrar que nada mais é... Eu sei que agora vai ser um papo meio de coach, mas você vai entender a ideia. O conhecimento nada mais é que poder em potencial. O que significa isso? Se você não utiliza o conhecimento que você tem, ele não vai servir para muita coisa. Então, assim, faça o seguinte. Tudo que eu explicar para vocês, nesta semana ainda, procure colocar em prática e veja se não vai ter alguma diferença na sua preparação, tá bom? O que eu posso te garantir é o seguinte, o que eu vou compartilhar foi o que justamente me ajudou a ocupar as primeiras colocações em vários concursos e que ajudou também centenas dos meus alunos. E eu tenho certeza que você não é diferente de mim, não é diferente dos meus alunos, mas é importante que além de você aprender as técnicas, também coloque em prática. Quem vai colocar em prática as técnicas, coloque aqui no chat, por favor, está acompanhando ao vivo, um eu. Quero ver o comprometimento de vocês já no início da aula. Quem vai testar pelo menos as técnicas? Isso é importante. Isso, Marcelo falou que vai, Diana também, Kaline, show, Ellison, sensacional. É preciso aplicar, certo? Eu posso te explicar a melhor ferramenta, a melhor técnica, o melhor macete, mas se você não colocar em prática, certamente você não vai ter o resultado almejado. E eu não quero que isso aconteça com vocês. Vamos lá prosseguir. Antes de mais nada, eu quero entender o principal problema. Foi uma pergunta que eu fiz até no grupo lá de avisos. Qual é o seu maior desafio hoje? Aí você vai colocar no chat, se o seu desafio for 1, mapear os assuntos mais cobrados, digite 1. Se o seu maior desafio hoje é memorizar os conteúdos estudados, que são vários no seu edital, coloque um 2. E se o seu maior desafio é manter uma rotina flexível, no caso, ajustar bem a sua programação e estudar de forma constante, coloque um 3.
Mas, professor, eu tenho dúvida, eu tenho vários desafios em apenas um. Eu tenho desafios nos três. Pode colocar também nos três, não tem problema nenhum. Tá bom? E isso aí. Grande parte das pessoas que estão assistindo aqui tem dúvida nos três. Alguns têm dúvida no 1, o 2 também, memorizar os conteúdos estudados. Esse foi o tópico que eu percebi que o pessoal tem mais dificuldade. Memorizar os conteúdos estudados. E hoje eu vou fornecer algumas dicas que vai dar para você já ir resolvendo esse problema também, certo? Show, pessoal! No mais, eu espero que vocês consigam assistir essa aula até o final, tá bom? Porque assim eu vou passar muito conteúdo de qualidade. Essa aula não vai ficar disponível por muito tempo no ar. Possivelmente ela vai ficar em uns 3, 4 dias. Então, se você tem essa disponibilidade de tempo para assistir do início até no final, não perde essa oportunidade, viu? Então, vamos lá. Antes de mais nada, quero falar um pouquinho dos meus bastidores também, para vocês entenderem que eu não vou estar falando aqui coisas assim, vamos dizer, que não são práticas ou que eu não entendo do assunto. Então é importante que vocês entendam um pouquinho dos meus bastidores. Eu tinha dificuldades, como a maioria de vocês, prestei vários concursos públicos, fui reprovado em muitos, inclusive o meu primeiro concurso, para vocês terem ideia, Caixa Econômica Federal, eu errei todas as questões de matemática. E o concurso da Caixa não foi apenas um dos concursos que eu fui reprovado. Fui reprovado em vários. Só que depois de um tempo, eu pude perceber o seguinte, que eu estudava, eu tinha muitas horas de estudo, mas não era proporcional aos meus resultados. Aí eu pensei, o que eu preciso fazer de diferente para conseguir ter ótimos resultados? É entender o que pessoas bem-sucedidas neste mundo do concurso público fizeram para que eu possa replicá-las. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu busquei, no caso, pessoas que compartilhavam conhecimento sobre a aprovação nos concursos públicos, e uma dessas pessoas foi o professor Cristiano Cavalcante. Para vocês terem ideia, o professor Cris, ele passou em segundo lugar no concurso do Senado Federal. É um dos concursos mais tops do país. Então eu fui aluno dele, eu aprendi muitas técnicas de estudo com ele, fui aluno também de vários outros professores, mas por que eu acabei trazendo aqui o professor Cris? Porque foi ele que me fez, sabe, ter um excelente resultado nos concursos públicos. Então, assim, muitas das técnicas que eu compartilho com meus alunos, claro, eu acabei adaptando, mas a essência mesmo eu aprendi com o professor Cris e eu acho que é super válido eu atribuir os méritos a ele, tá bom? Aí você pode perceber que, diferente do meu primeiro concurso, Caixa Econômica Federal, que eu fui reprovado por causa da matemática, porque eu errei todas as questões, aí você pode observar um dos concursos que eu fui aprovado, que foi a Secretaria de Estado de Educação, e olha para você ver, eu fui aprovado em um concurso para professor de matemática, com 40 questões de matemática de nível superior. Então, o que me levou à reprovação, com o passar dos anos, certo? A partir do momento que eu comecei a estudar de forma correta, foi o meu grande diferencial para conseguir assumir as primeiras colocações. É claro que não basta apenas você saber matemática. Hoje, com os concursos públicos cada vez mais concorridos, é importante que você domine todas as matérias. E hoje vai ser um prazer compartilhar com você algumas técnicas, alguns conceitos, certo? Que você precisa colocar em prática aí nos seus estudos para conseguir atingir o seu potencial máximo, tá bom? Show de bola, você já conhece um pouquinho do meu bastidores, não vou ficar aqui 30 minutos falando da minha história, porque nós não temos tempo para isso, então vamos lá. Então, além de eu conseguir também ser aprovado nos concursos públicos, isso não se limitou apenas a mim. Muitos alunos que eu tive, a partir do momento que eu compartilhei com eles algumas técnicas de estudos, eles conseguiram também ocupar as primeiras colocações. Inclusive, nós vamos gastar apenas 3 minutinhos aqui, antes de entrarmos na parte que nos interessa mesmo, nas técnicas. Nós vamos trabalhar com cada um daqueles tópicos, como é que você vai poder memorizar melhor os assuntos, vai mapear os assuntos mais cobrados e, por fim, vai estabelecer uma rotina flexível.
eu preciso te mostrar brevemente 2 depoimentos. É rapidinho, é 3 minutos, certo? É só para você entender que estudando da forma correta, você também vai conseguir ter excelentes resultados. O professor Rafael nos deu uma série de dicas e sugestões para resolvermos os cálculos de uma maneira mais simples e descomplicada. E nós vimos que realmente o método utilizado por ele é muito bom. Estudamos o material, fomos fazer a prova e tivemos um excelente resultado. Eu passei em segundo lugar no concurso público e minha esposa passou em primeiro lugar. Mas quando eu encontrei Rafael Lima, quando eu conheci o método Rafael Lima, mudou a minha vida. Eu fiz um concurso aqui da Prefeitura Municipal e eu gabaritei a prova de raciocínio lógico. Isso me levou a ficar em segundo lugar na colocação do concurso. Agradeço demais ao método, ao professor Rafael Lima, que me ajudou muito, muito mesmo. Não vou reproduzir os depoimentos tudo, mas é só para você entender o seguinte: aplicando as técnicas corretas, dá para ter um excelente resultado. Você viu isso no exemplo do Fabiano, segunda colocação, foi meu aluno, a esposa dele ficou em primeiro, eles fizeram um concurso Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, foi o concurso também que eu fui aprovado em segundo lugar. Depois eles conseguiram também a aprovação. Você observou a Osana Vereda, com muita dificuldade em raciocínio lógico, conseguiu a segunda colocação. Então, assim, estudando da forma correta, é impossível não ter bons resultados. É sobre isso que nós vamos falar agora, tá bom? Então vamos lá, vamos aprender a estudar da maneira certa. Aqui não está indo para frente, mas vai. Pronto. Só colocar em tela cheia. Maravilha. Pessoal, agora nós vamos falar sobre como mapear os assuntos mais cobrados. Eu sei que é uma dificuldade de muitas pessoas, inclusive assim, quando nós pegamos um edital, nós observamos que são muitos assuntos, é um montão de assuntos. Então, quais são os assuntos que eu vou dar prioridade nos meus estudos? Então, nós vamos abordar um pouquinho sobre isso, tá bom? Para você mapear o assunto mais cobrado, o primeiro passo que você precisa fazer é ler o edital do seu concurso. Se você for observar, lá no seu concurso público tem uma parte que é específica que descreve os assuntos que vão ser cobrados na sua prova. O que eu percebo que muitos alunos fazem? Eles vão estudar para um concurso público, mas não fazem questão nem de ler o edital, e aí compram materiais que muitas vezes apresentam conteúdos desnecessários. O que eu já vi de pessoas que estudaram assuntos que não são cobrados no edital, não é brincadeira. Então tome muito cuidado com isso, isso é um passo elementar. Então vai estudar para o INSS, exemplo, o que é que você vai fazer? Você vai pegar e baixar o edital do INSS. Professor, mas o edital do INSS não está aberto? Pega o anterior. Porque você vai perceber que ao longo dos anos não muda tanto. Então assim, se o seu edital está aberto, baixe ele. Se não tiver, pegue do concurso anterior. É um passo muito simples e que vai te ajudar a entender quais são os assuntos cobrados. Beleza. Mas esse é um passo tranquilo. Eu tenho certeza que você provavelmente já conhece e faz isso. Meus parabéns. Mas você também precisa entender o perfil da banca examinadora. Como é que você vai conhecer o perfil da banca examinadora? Vamos pensar um pouquinho lá no ensino fundamental. Provavelmente já aconteceu isso com você. Comigo aconteceu várias vezes. Em um ano, você se dá muito bem em matemática, porque você gosta muito da metodologia do professor de matemática. Você gosta da didática, ele explica de uma forma muito clara, até mesmo divertida. Só que aí depois passa um ano, o professor muda e você não consegue manter o rendimento. O que aconteceu na verdade? Já aconteceu isso com você? Coloque aí no chat se você está assistindo ao vivo. É o seguinte, acontece muitas vezes esses casos, é porque nós gostamos mais de um perfil do que outro, gostamos mais da forma que um professor explica do que o outro professor.
E você precisa entender que cada banca ela tem um perfil muito específico. Exemplo, às vezes você está estudando para uma banca municipal, que o perfil dela lembra aquele perfil de vestibular, são questões muito diretas. Maravilha, então você não precisa entender um rodeio enorme para depois resolver a questão. Só que aí você vai estudar para uma banca como a FGV, que é uma das mais difíceis que nós temos no país, até você entender sobre o que é aquele assunto, leva um tempo, porque tem uma história, tem um contexto que você precisa analisar, tem um comando que talvez não é fácil identificar. Então lembre-se disso. O que é uma banca examinadora? É um professor, exemplo, é um professor de raciocínio lógico, é um professor de português, é um professor de direito constitucional, direito administrativo, que estão reunidos para elaborar a sua prova. E é claro que, como são pessoas, eles possuem identidade própria. Eles têm uma forma de cobrança diferenciada. Então, assim, se você vai estudar, exemplo, para a Sebrasp, é importante que você entenda o perfil da Sebrasp. Às vezes você está acertando tudo na Sebrasp. E aí você vai fazer uma prova da Sesgran-Rio. E quando você faz o simulado, você já percebe que o seu resultado ele tende a cair muito, porque você não está alinhado ou alinhada ao perfil da banca examinadora. Tá, mas como você vai conhecer o perfil da banca examinadora? É simples. Você vai pegar os 3 últimos anos de questões e vai procurar responder. Ah, professor, mas eu posso, no caso, responder de outros cargos? Não tem problema, desde que você selecione as questões dentro ali do seu nível. Está estudando nível médio? Vai procurar questões de nível médio da sua banca examinadora, nível superior, a mesma coisa. Até para você avaliar um bom material de estudos, já vou antecipar aqui. Como é que você avalia? Você vai pegar o seu material, certo? Se ele não for um material assim muito genérico, muito geral, ou seja, multibancas, você vai analisar se tem questões lá da sua banca. Lembra que eu falei que no meu primeiro concurso eu tive um resultado catastrófico, ruim, fui reprovado? Enfim, a minha banca era Sesgran-Rio, mas quando eu fui observar a apostila que eu comprei, não tinha questões da Sesgran-Rio. Então como é que eu entendi o perfil da banca examinadora? Por mais que eu devorei aquele material, eu não consegui ter o resultado esperado. Então, assim, eu não quero que isso aconteça com você. Então, está estudando para alguma banca examinadora, o seu foco tem que ser 100% nela. Tá bom? Então, esse é o primeiro passo para você conseguir entender quais são os assuntos até mais cobrados. Exemplo, eu vou estudar português. Banca Sesgran-Rio. Então, eu vou resolver todo dia uma prova da banca Sesgran-Rio de português. Aí quando você estiver lá na 4ª, 5ª prova, você já vai perceber que tem assuntos que eles são cobrados com mais frequências. E é aí que nós fazemos o mapeamento dos assuntos mais cobrados. É simples. É só você, no caso, vencer primeiro o histórico da sua banca. Até porque, se você quer ter um ótimo resultado na sua banca examinadora, agora, primeiro você precisa fazer o quê? Precisa derrotar o passado dela. É simples assim, e você consegue resolvendo questões. A próxima dica para você mapear o assunto mais cobrado é utilizar materiais específicos para o seu concurso. Então, se está estudando para a banca Sesgran-Rio, por mais que você tenha um curso descomplicado, facilitado, você vai precisar adaptar. Vou te dar uma dica. Eu tenho um curso que é chamado Matemática e Lógica Descomplicada para Concursos Públicos. Lá eu apresento muitas bancas e nós temos uma série de questões lá respondendo com macetes e dispositivos mentais. Você pegou aquele curso, ele é direcionado, ele é simples de ser entendido. O que você vai fazer em seguida? Agora eu vou adaptar a minha banca examinadora. Pronto. Exemplo, estou estudando regra de 3 compostas, aprendi lá super técnica do X. Então, vou pegar questões da banca que eu estou estudando e vou observar como é cobrada a regra de 3 compostas e vou utilizar também. Então, tem que se adaptar. Teve uma vez que eu fui fazer um processo seletivo, banca Sesgran-Rio. Eu estava ninja na CESP, acertando tudo mesmo. Quando eu fui fazer as questões de matemática e raciocínio lógico da Sesgran-Rio, o que aconteceu? De 100%, o meu resultado caiu para 60%. Eu não consegui entender por quê. Aí, depois de pensar, falei, eu preciso adaptar a banca examinadora. Então, em uma semana, o que aconteceu? Eu saí de 60% para atingir 100% de novo. Então, esse processo de adaptação, quando você estuda de forma efetiva,
ele acontece de maneira muito rápida também. Então lembre-se disso. Ah, professor, é possível passar no concurso público em 30 dias? As pessoas me fazem essa pergunta. A resposta é. Mas primeiro, é importante você entender o nível. É claro que você não vai passar no Senado Federal em 30 dias de estudo. Quem dera. A não ser que você seja uma pessoa superdotada, né? E mesmo assim eu acho muito difícil. Mas primeiro, você tem que ter uma base muito forte para passar no concurso muito rápido, entender também na questão assim de se adaptar à banca examinadora de uma forma muito rápida, tá bom? E depende do nível também. Em um concurso de prefeitura dá para passar num prazo curto. É claro que quanto mais o concurso é mais disputado, é mais difícil, aí vai precisar de mais tempo mesmo, tá bom? Então entendemos aqui sobre mapear o assunto mais cobrado. Mas eu quero que você coloque no chat nesse momento, desses 3 pontos, qual é o ponto que você vai procurar melhorar mais na sua preparação a partir de hoje? E você está deixando a desejar. Pode abrir o coração, que eu vou estar acompanhando aqui no chat também, e enquanto isso eu vou tomar uma água, viu? Então, qual é o ponto que você se compromete comigo que vai procurar melhorar? O Elisael comentou que vai ser o ponto 2, Ferdinanda também, a Patrícia, conhecer o perfil da banca examinadora. É só responder as questões anteriores, é um passo simples. Vou dar mais dicas aqui hoje, viu? Sobre como é que vocês podem fazer isso, sugestões de site. Hoje tem recursos até mesmo gratuitos, que dá para você fazer uma preparação focada, tá bom? Isso, utilizar materiais mais específicos, vai ficar de olho aberto para não ficar comprando qualquer coisa por aí. E às vezes nós entramos em um processo de overdose, né, de conhecimento ou de materiais, a gente compra um monte de coisa, devora aquilo tudo, aí vai para o concurso público e percebe que aquele material não está servindo para nada, né, ou quase nada. Então é importante a gente pensar nisso. Isso, legal. A Aline comentou que tem dificuldade na interpretação da questão. A gente vai falar sobre isso também, viu? Isso, pessoal. Então, o ponto mais importante, que legal que vocês estão entendendo, é justamente o ponto 2, que é conhecer o perfil da banca examinadora. Não adianta. Você pode estudar o tempo que for, se você não conhecer o perfil, ou a forma que a banca ela costuma cobrar os tópicos, os assuntos, você não vai conseguir ter o resultado desejado. E não é difícil se adaptar ao perfil da banca examinadora. Processo muito simples. Vamos continuar aqui. Por que é importante mapear o edital? Porque você não vai estudar assuntos que não são cobrados. Se você for perceber, quando você compra assim, não vou falar, claro, por questão de ética, sobre os cursinhos. É claro que nós temos muitos cursinhos bons, mas infelizmente há mais cursinhos ruins. Aí você compra aquele pacote que assim, o concurso saiu, certo? Hoje, no outro dia o curso já está formado. É claro que há cursinhos que têm uma programação, planejamento e fazem isso, mas o que a maioria faz é o seguinte: eles pegam já várias aulas anteriores, certo? De anos passados, joga ali em um pacote, aí você compra, exemplo, 150 aulas, abordando todo o edital, mas aí quando você vai perceber, sabe, aquelas aulas desatualizadas, aquelas questões lá de 2003, que já não são tão cobradas mais dos concursos públicos. Então tome muito cuidado com isso. Necessariamente, um bom material não é um material mais volumoso. Tem materiais aí que você vai estudar um PDF simples, é 150 páginas, que negócio é esse? É coisa demais, eu não dou conta de estudar tanto assim. E não sei se você tem tanto tempo disponível para isso. Então, às vezes, nós compramos material pelo volume. E nós não podemos cometer esse erro, até porque o tempo ele é muito precioso. Nós temos uma vida, temos várias outras coisas para fazer, é preciso se preocupar com o sustento, é preciso se preocupar com o trabalho, talvez você já tenha família, precisa se preocupar também com sua família. Então você não tem tanto tempo para estudar, exemplo, 1000 páginas. Então, precisa de algo mais focado.
Tome muito cuidado com isso, viu? De não estudar assuntos que não são cobrados. E lembre-se, como é que você vai saber isso? Lendo o edital, de repente verticalizando o seu edital. Uma hora ali no Excel você consegue fazer isso tranquilamente, fica bonitinho, organizado. Se não quiser, imprime o edital e estude do seu lado. Aí você vai observar, bem, aqui em português eu preciso estudar ortografia. Tá no meu edital ortografia? Tá. Então beleza, eu vou estudar ortografia. Mas se não tiver a matéria e o seu material ter e no seu edital não, é claro que você não vai estudar. Segundo ponto, você vai aumentar os seus acertos nos assuntos mais recorrentes. A ideia é que você entenda tanto o perfil da sua banca examinadora que chegue na sua prova já sabendo os assuntos que são mais cobrados. Isso acontece quando você tem a técnica correta de estudos. Exemplo, português. Português é muito simples você atingir 90%. Você precisa entender o perfil e responder uma prova de português todos os dias. Vou dar o passo a passo aqui, olha para você ver a técnica que eu vou entregar de português para vocês. Quem tem dificuldade de estudar português aqui? Deixa eu até compartilhar em tela cheia. Como é que você vai mapear os assuntos mais cobrados de português? Então, quem estiver fazendo sua anotação, simplesmente você vai fazer isso, ó. Uma prova de português todos os dias, da sua banca examinadora. De segunda a sexta, você vai responder uma prova. Então, exemplo, olhei meu edital, 10 questões de português. Segunda-feira eu respondo 10 questões, terça 10, quinta 10, ou quarta 10, quinta 10 e sexta 10. Então, de segunda a sexta, você vai responder 50 questões. Chegou no sábado, o que é que você vai fazer? Você vai refazer essas 50 questões. Por isso, todos os dias que você for fazer a sua prova de português, e no caso, se for imprimir ela, não responda na prova, porque no final de semana, o ideal é que você responda 50 em uma matada só. Sabe o que vai acontecer na segunda semana? Possivelmente você vai ter entre 60% a 70% de acertos, se você for fazer isso da maneira correta, certo? E no decorrer da segunda semana, lá no finalzinho, você já vai ter entendido o perfil, já vai ter entendido os assuntos mais cobrados e já vai estar acertando entre cerca de 80% a 90%. É uma técnica que não garante 100%, mas 90%, convenhamos, já é um bom resultado. Eu só consegui ter um alto desempenho em português usando essa técnica. Ah, professor, mas eu não tenho base nenhuma em português. Você vai usar essa técnica e vai conciliar também um pouco com a gramática. Exemplo, vamos supor que você tenha dúvida em um tópico, tenho dúvida em crase. Onde é que eu vou buscar um material rápido de crase? Você pode ir no YouTube, você pode ir no Google. Afinal, quem já está usando o chat GPT aqui nos estudos? Coloque um eu para mim nos comentários, por favor. Você está usando o chat GPT nos seus estudos? Sim ou não? Se não tiver, eu posso até mostrar para vocês que ferramenta maravilhosa é ela. O 0800, ó. Deixa eu acessar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Só esse ponto já valeu o esforço de você estar assistindo a aula. Quer ver? Vou compartilhar aqui com você sobre o chat GPT. Maravilhoso para você obter, exemplo, um resumo rápido, uma teoria direcionada. Ele vai te ajudar demais. Às vezes você está estudando para uma banca que não tem muitas questões. Você pode pedir para o chat GPT fazer as questões para você. Vai levar poucos minutos. Ou melhor, poucos segundos. Olha que legal essa ferramenta. Deixa eu compartilhar. Está aqui, ó. Pronto. Você pode fazer seu cadastro 0800, você não vai cobrar, ele não vai cobrar absolutamente nada de você, ou melhor, a plataforma, né? É claro que tem uma versão mais atualizada, mas a 3.5 já é mais do que o suficiente. Vamos supor que você quer um resumo de crase. Olha aqui, ó, resumo de crase. Escreveu, deu um enter. É bem objetivo, tá pronto, ó. Seu resumo de crase aí. Olha que maravilha. Ah, professor, estou com dúvida em um assunto de direito administrativo. Quem faz parte da administração direta? Eu preciso tirar essa dúvida rápido. Aí você vai
colocar, ó, quem faz parte da administração pública direta. Pronto, fiz a pergunta. Olha o chat GPT aí, ó. Ele vai te responder passo a passo. Maravilha. Qualquer pergunta que você fizer, você vai obter a resposta. Então, o que você precisa entender do chat GPT? Geralmente são os comandos. Há comandos que são mais assertivos. Você vai possuir resumos melhores. De repente, você vai dar comandos para ele, que ele já vai te entregar ali a nata, o que é principal para você entender e esquematizar. De repente, fazer seu mapa mental, colocar lá aquele assunto no seu resumo. Então, você ganha muito tempo. E é uma ferramenta que você não precisa pagar absolutamente nada. Só matemática e raciocínio lógico que às vezes eu não incentivo tanto. Às vezes a teoria você vai até encontrar. Exemplo, estou estudando regra de 3. Eu quero entender regra de 3. Ele vai te dar uma explicação. Quando você pega, exemplo, uma questão e coloca aqui, ele pode te fornecer também a resolução. Mas nem sempre ele fornece a resolução correta. Tá vendo? Então a teoria em si, você nem precisa mais ficar gastando muita grana. O chat GPT, ele já te pode fornecer a teoria já direcionada, para que você consiga aprender rapidamente. Às vezes assim, você quer aprender um tópico de informática, coloque aqui o tópico, certo? Olha, estou estudando regra de 3. Eu quero questões de regra de 3, com perfil de concurso público. Ele cria também as questões para você. Então, assim, como eu falei, se você tem questões, você vai procurar mapear a sua banca, você vai responder questões do seu banco de examinadores. Se a banca não tem muitas questões, olha aí, vai elaborar as questões para você e até te fornecendo a resposta. Se você não quiser a resposta, você pode falar para ele, ó, eu quero as questões sem a resposta, você me forneça as respostas no final. Ele faz isso. Então tá vendo que é um ótimo aliado para você nos estudos de concurso? Então com certeza essa dica aqui já valeu a pena você estar nessa aula de hoje. Use o chat GPT, certo? É claro que você tem que conciliar com outras técnicas. Você não vai ficar só lendo direto no chat GPT sem uma técnica de estudo ativo, certo? Então a gente pega as técnicas que vai nos ajudar a armazenar, memorizar as informações e usamos o chat GPT como um aliado em busca de, exemplo, uma teoria mais focada, uma teoria mais simplificada, para a gente não ficar perdendo tempo com coisas desnecessárias. Excelente ferramenta. Tudo que você perguntar, você vai encontrar a resposta nesse negócio aqui, viu? Então anote aí, ó, chat GPT. Se você quiser entrar no site depois, é chat.openai.com. Você faz seu cadastro ali rapidinho e pronto, já pode usar nos seus estudos. Maravilhoso recurso. Gostaram da dica? Sim ou não? Patrícia perguntou se é no Google ou é um app. Você consegue baixar no seu celular por meio de um aplicativo e você pode acessar, no caso, é como se fosse uma página de internet, sabe? É como se fosse no Google mesmo. Só que aí você vai colocar chat.openai.com, viu? Ferdinanda gostou da dica. É muito bom assim quando você precisa de uma teoria mais direta, mais rápida. Excelente ferramenta. Vamos voltar nosso slide principal e vamos falar agora sobre um tema que vocês amam. Quer ver? Deixa eu compartilhar. Sobre memorizar os conteúdos estudados. Já falamos sobre mapear. Vamos falar agora sobre memorizar. Vamos lá. O que vai te ajudar a memorizar os conteúdos no seu edital? Primeira dica: estudar ativamente. Exemplo: quando você está assistindo alguma aula e não se dá o trabalho de pegar uma caneta e fazer anotações, você não está estudando de forma ativa. Você está só recebendo informações. O fato de simplesmente você pegar uma caneta como essa e fazer a anotação de um ponto importante, o seu cérebro é algo assim fenomenal. Por quê? Algo incrível acontece.
ele entende que aquela informação é importante quando você faz a anotação. É como se você desse para ele um feedback, ó, estou anotando porque essa informação é importante. Agora, quando você fica economizando a tinta da sua caneta e fica assistindo a aula todo o tempo, você não está estudando de forma ativa. Então, o princípio básico, independentemente da técnica de estudo que você vai utilizar, é faça anotações. Certo? Fazer anotações vai te ajudar a memorizar os conteúdos estudados. É um princípio muito básico que você precisa aplicar nos seus estudos. Às vezes as pessoas achando que vão perder muito tempo fazendo anotações, é claro que você não precisa anotar tudo, né? Você vai anotar os pontos principais. Mas muitas pessoas desconsideram essa parte e não conseguem mesmo armazenar os assuntos estudados. Então essa é a primeira dica para você. Estude ativamente. Não sei a técnica que você gosta de usar, se é um mapa mental, não sei se você gosta de utilizar uma técnica que particularmente eu gosto muito, chamada Cornell, maravilhosa para organizar. Eu não sei se você usa tópicos na sua preparação, não importa. O princípio é faça anotações, tá bom? Segunda dica, descubra quais são as melhores técnicas de estudos para você. Então, o ideal é que você entenda muitas técnicas, pratique essas técnicas e vê de uma forma sincera e honesta se a técnica serviu ou não. Às vezes, exemplo, um mapa mental funciona muito bem para você, porque você tem uma memória visual muito forte. Mas o mapa mental já não funciona tão bem para mim, porque a minha memória ali pro lado auditivo é melhor. Então, se eu escutar e fazer anotações, vai ser melhor que eu ficar fazendo mapas mentais. Tem gente que só estuda com um monte de canetas de diferentes cores. É errado? É claro que não. Talvez você tenha esse recurso visual muito forte e é excelente você usar isso na sua preparação. Quem aqui gosta de usar 3 ou mais cores? Já não é o meu caso. Uma cor já é mais que o suficiente. É claro, quando eu estou dando aula para os alunos, eu uso 3, 4 cores, porque sei que muitos são visuais e eu preciso me adaptar a todos. Mas quando eu estudo sozinho, eu não tenho essa necessidade. Mas conheço muitas pessoas que possuem essa necessidade. Aí, a Kaline já não tem também. Mas quem aqui tem dificuldade ou gosta, sabe, de usar várias cores no seu material, gosta de usar marca texto também, coloque aí nos comentários para mim, por favor. Terceira dica para memorizar: espaçamento e revisão. Calma que eu vou fornecer um exemplo aqui para vocês daqui a pouco, viu? 100 anos de estudo, de pesquisa científica descobriu que a melhor forma para você memorizar as coisas são essas duas palavras, espaçamento e revisão. Porque o esquecimento, ele é um processo natural. Você acha que você vai lembrar tudo depois que você for nomeado ou nomeado no seu concurso público, que você estudou? É claro que não vai lembrar. Na verdade, nós estamos fazendo uma preparação com foco em passar no concurso público. Depois que passamos, muitos daqueles conteúdos estudados, eles não vão ser utilizados. Exemplo, numa repartição pública. Você vai utilizar o raciocínio lógico argumentativo? Negação da condicional? Ou equivalência da bicondicional? É claro que você não vai usar. Então, sua preparação é específica para concurso público. Logo, qual que é a lição para nós? Se nós não fazemos revisão, no caso espaçada, ou seja, se nós estudamos o conteúdo aqui hoje, se daqui 1 mês ou 2 meses a gente não tira um tempinho para resolver pelo menos algumas questões para relembrar, o esquecimento ele vai ser um processo natural. Então tenha isso em mente. Então, dentro do seu ambiente de estudo, dentro da sua programação, você está tirando tempo mesmo para fazer revisões? E a revisão não precisa ser algo assim tão complexo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está estudando para um concurso municipal. O seu material tem 100 páginas. Maravilha, você estudou as 100 páginas, você fez lá seus mapas mentais, você fez um Cornell maravilhoso, certo? Aí das 100 páginas, você conseguiu sintetizar para 25 páginas. Na revisão, você vai usar o seu material bruto ou você vai usar o seu material que você mesmo confeccionou, que está suas anotações, que você destacou os pontos principais? É claro que de forma inteligente nós vamos utilizar o material mais condensado.
Se você quiser anotar, o melhor material de estudos é aquele que você mesmo produz. Então, para revisar, ele é sensacional. Está vendo a importância de fazer suas próprias anotações? De organizar bem os conteúdos que você está estudando? É justamente para você conseguir fazer uma boa preparação espaçada e usar também revisão, certo? Se você fizer isso, é impossível você não conseguir memorizar os assuntos. É claro que outros fatores vão influenciar. O sono é importante também no processo de memorização. Durante a fase do sono profundo, é que as informações do sistema límbico, elas são jogadas lá no córtex cerebral. Depois a gente pode até falar sobre isso, não hoje, porque ficaria uma aula muito longa e esse não é o propósito. Aqui a ideia é te fornecer uma aula mais prática mesmo, para você aplicar o quanto antes. Depois, assuntos científicos, a gente pode marcar uma aula para você entender como o cérebro humano ele é incrível, a capacidade de armazenamento é sensacional. Tudo que nós precisamos fazer é saber utilizá-lo da forma correta. É claro que quando nós nascemos, nós não nascemos com o manual do cérebro humano, né? Mas a neurociência nos ajuda a entender muito a respeito disso e no futuro, quem sabe, a gente pode falar mais sobre esse assunto. Então, desses 3 pontos, qual é que você vai procurar melhorar na sua preparação? Vamos fazer uma autoanálise aqui, sincera e honesta. Você acha que você precisa estudar mais ativamente, fazer mais anotações? Está deixando a desejar nesse ponto? Ou você acha que precisa ainda testar muitas técnicas de estudo, talvez você não conhece, pretende conhecer? Coloca aí também, esse é o ponto 2, que você vai procurar melhorar. Ou se você está deixando a desejar em espaçamento e revisão? Será que você estuda aqui hoje, aí passa 3, 4, 5 meses, você não faz questão nem de ver brevemente aquele assunto de novo, por meio do seu resumo, por meio de um punhado de questões? Será que é o ponto 3 que você precisa melhorar? Aí a Sandra falou que é no ponto 1, no ponto 2. Maurício comentou que precisa ser mais disciplinado. Calma aí, Maurício, que nós vamos falar sobre rotina flexível, tá bom? Patrícia falou que precisa melhorar mais no espaçamento e revisão. É isso. 100 anos de pesquisa científica descobriu exatamente isso. Para a gente melhorar na memorização das informações, nós precisamos de espaçamento e revisão. Aí há 2 formas. Ou você faz um espaçamento forçado, sabe? Assim, no sentido de não ser aquele espaçamento muito demorado. Exemplo, estudei hoje, estudei uma semana, depois vou estudar 3 meses. Então, você faz algo assim muito rápido. É um tipo de espaçamento. Só que tem um espaçamento que ele é mais gradual. É esse mesmo, que você faz em 7, de repente 21 dias, de repente você faz lá depois 3 meses. Enfim, agora para falar a verdade para vocês, eu prefiro um espaçamento, eu sei que nem todo mundo prefere ele, mas eu prefiro um espaçamento mais curto. Por quê? Eu resolvo a minha vida, eu consigo memorizar ali entre 80% e 90%, e não preciso me preocupar em curto prazo em rever as informações novamente. Então, até no espaçamento, há opções para você. É só estudar um pouquinho que você vai entender. Vai fazer espaçamento mais bruto? Dá para fazer. É mais forçado, às vezes é mais cômodo. Só que ele vai te proporcionar uma memorização por mais tempo. E já há um espaçamento mais suave que você vai fazer de tempos em tempos. Tá bom? Vamos continuar aqui. Um exemplo para você é o seguinte. Até com relação às técnicas é bom a gente tomar um cuidado. Às vezes você aprende assim, os mapas mentais são excelentes. Eu particularmente gosto de mapas mentais, mas para o mapa mental ele funcionar bem, você tem que entender que antes você precisa ter uma base mais aprofundada. O que acontece hoje no mercado? Muitos alunos eles compram mapas mentais prontos. Aí eu volto naquela questão. O melhor mapa mental é aquele que você faz, certo? Se você só compra mapas mentais pronto e estuda somente por meio deles, você vai conseguir acertar questões? Vai. Mas lembre-se, o seu conhecimento a respeito dos tópicos, ele vai ficar muito superficial. Então tem um exemplo que eu gosto de fornecer, que é o seguinte. Imagine que cada retângulo desse seja uma pasta de computador onde você escreveu na primeira pasta direita, na segunda pasta, ou melhor, você escreveu na primeira pasta direta, na segunda indireta,
Aí depois lá dentro você colocou autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade e economia mista. Então cada retângulo desse é uma subpasta de uma pasta maior, certo? Se você apenas faz isso, o seu conhecimento fica muito superficial. Por quê? Você tem só o nome da pasta. Mas se eu te pergunto, me dê um exemplo de autarquias. Somente por esse mapa mental eu consigo definir isso? Eu não consigo. Assim também, ó, eu quero um exemplo sobre as empresas públicas. O que é uma empresa pública? Quais são as características? Então, o mapa mental em si, se você antes não tiver uma base aprofundada, é um tipo de base muito superficial. Então, isso não vai te proporcionar um resultado excelente. Então, o que eu sugiro? Vai usar mapa mental? Maravilha, você tem um recurso visual mais forte. Porém, antes, faça um resumo, procure aprofundar um pouquinho mais nos assuntos, porque quando a banca ela vier a te cobrar, no caso, algo um pouquinho mais aprofundado, você vai dar conta de resolver. Então, não estude somente por mapas mentais. Tome esse cuidado. Há várias técnicas no mercado, muitas assim com uma promessa muito forte, que você vai conseguir memorizar, sei lá, 100% que você está estudando. Desconfie, viu? Desconfie que tudo necessita de esforço, comprometimento, de consistência. Tudo isso é importante para que você consiga, no caso, memorizar os assuntos e obter um melhor rendimento na sua prova. Então vamos continuar aqui. Já falamos sobre como memorizar. E agora chegamos no ponto 3, que é um dos pontos também que eu considero mais importantes em uma preparação, que é sobre manter uma rotina flexível e constante. Quem aqui que está assistindo essa transmissão, ou que de repente vai assistir também a gravação, tem dificuldade nesse ponto? Até começa com entusiasmo, chega 1º de janeiro, está com aquele foco fora do sério, só que aí lá para o dia 5 de janeiro, já dispersa, já não estuda com muito afinco. Quem aqui tem esse problema com relação a manter rotina, a manter constância? Talvez seja, sabe, um dos critérios mais essenciais e mais desafiadores na nossa preparação, né? Vamos lá. Você precisa fazer 3 coisas importantes. Primeira coisa é entender o seguinte: nós não somos robôs, certo? Nós não somos programados para fazer determinada atividade e conseguimos cumpri-las sempre naquele horário. Isso não tem nada a ver com disciplina. É claro que quando nós nos esforçamos, somos disciplinados para cumprir com os nossos compromissos, isso é maravilhoso. Ainda mais com relação aos nossos estudos, né? Então a primeira coisa que você precisa ter é um planejamento realista. E dentro do seu planejamento, colocar horários vagos. Então, exemplo. Eu vou estudar de segunda a sexta, professor. Vou colocar no meu planejamento estudar 10 horas por dia. Será que você dá conta realmente de estudar 10 horas por dia? Para ser bem sincero, eu não conheço ninguém que consiga fazer isso. Ah, mas eu consigo, eu já estudei 10 horas por dia. Agora a pergunta é, você estudou com muita qualidade mesmo? De repente, se você estudasse de uma maneira apropriada, 3, 4 horas de estudo seriam até melhor que essas 10 horas que você estudou. Então, não é só quantidade, sabe? É importante que nós pensemos também na qualidade dos nossos estudos. Eu sei que essa frase é clichê, você já ouviu muitas vezes, mas é importante você se preocupar com a forma que você está estudando. Se eu sento simplesmente e fico assistindo com os braços cruzados, 10 horas de aula, será que eu estou estudando de verdade mesmo? Eu não tenho um trabalho de pegar uma caneta para fazer uma questão. Será que eu estou estudando de verdade? Só escuto o professor? É maravilhoso, o professor explica bem, eu estou conseguindo entender tudo o que ele está falando, mas aí quando chega na prova, cada que consegue replicar. É porque não está estudando da forma correta. Você não está saindo da posição de aluno para estudante. O professor Pierluigi Piazzi falou sobre isso muitas vezes. Nós precisamos nos concentrar em fazer algo direito. Então, assim, tem um planejamento realista. Eu tenho 2 horas de estudo. Então, beleza. Eu vou procurar cumprir com essas 2 horas de estudo. Eu tenho 3. De repente, sabe o que é bom você fazer? Você tem 3 horas de estudos por dia. Coloque aí no chat para mim, por favor. Quantas horas de estudo você tem por dia? Enquanto isso, eu vou tomar uma água. Quantas horas de estudos você tem por dia disponíveis? Vamos ser realistas também.
Pode ser que você tenha 2 apenas, pode ser que tenha 1. Eu quero saber quantas horas você tem. Isso. Então, assim, ó, o Ellison tem 1h30 só. Beleza. Então, assim, não tem para onde correr. Tem que procurar usar essas 1h30 da melhor forma possível. Agora, no caso da Lúcia, que tem 3, qual que é a minha sugestão? Programa estudar 2 e deixa 1 hora vaga. Ah, mas nessa hora vaga eu não vou estudar? Você vai estudar. Mas aí essa 1 hora vaga, ela é importante, sabe para quê? Imprevistos. Como eu falei, nós não somos máquinas. Nós somos humanos e temos que lidar com muitos imprevistos. Às vezes, o que faz a gente não manter a constância, sabe o que é? É ter uma rotina, sabe, muito amarradinha. Aí nós não conseguimos cumprir com aquela rotina e ficamos desanimados. Então, assim, se possível, tenho 3 horas para estudar. Eu programo 2 e 1 hora eu deixo flexível. Para quê? Se acontecer algum imprevisto, vai ser maravilhoso. Vou te dar só um exemplo. Tenho 3 horas de estudo, programei 2. Programei estudar 1 hora, programei de 1 às 2, né? Das 2 às 3 e das 3 às 4. 3 horas de estudo. Vamos supor que eu não consegui cumprir com o horário de 1 hora a 2 horas. Aconteceu um imprevisto que eu preciso resolver dentro desse horário. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e jogar para o horário vago lá do final. Então veja que não vai afetar nada a minha programação. Ah, professor, mas eu tenho poucas horas de estudos por dia. Maravilha, você vai fazer o seguinte. Programe-se estudar de segunda a sexta-feira. Por quê? Se na terça-feira aconteceu um imprevisto, você consegue preencher com o sábado que você deixou livre. Então é importante ter essa certa flexibilidade também na nossa rotina, entendendo que nós lidamos com o imprevisto o tempo todo. Isso vai te ajudar a cumprir com o seu planejamento. Você vai ter uma visão mais ampliada, mais adaptável e ajustável. Isso vai contribuir muito para que você não tenha aquele sentimento que não está dando conta de seguir um planejamento. Talvez o seu planejamento ele está muito rígido. Tome cuidado com isso, certo? Tenho 4 horas de estudo, eu programo 3 e deixo 1 hora vaga. Porque se acontecer um imprevisto, beleza, eu consigo preencher dentro da minha rotina. Aí você pode ter, no caso, um planejamento diário, que eu recomendo, ou você pode ter um planejamento semanal também, não tem problema. Quanto mais seu tempo for curto, aí você tem que olhar mais na questão de um planejamento, no caso semanal. Talvez você não vai dar conta de fazer essa flexibilidade diária. Só que aí você preenche os dias e sempre deixa um dia vago, tá bom? Para esses imprevistos. Domingo, eu quero descansar. Maravilha, descanse. É claro, se o edital está aberto, vale a pena você dar um gás maior ali no final da preparação e ir com tudo, né? Mas se não está, tira um dia para descansar também. Tem que ter tempo para tudo. Você tem que ter tempo para estudar, claro, mas tem que ter tempo para descanso, certo? Vai assistir sua Netflix, vai pegar ali de repente você gosta de tocar um violão, aprender a tocar um violão. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é nadar. Então vai nadar, procura uma cachoeira legal, se a sua região tem, certo? Tira aquele dia com a família de descanso. Isso faz bem mesmo pra gente. Então, temos que ter essa rotina flexível, né? Defina os estudos como uma prioridade. Às vezes nós temos compromissos com as pessoas. Exemplo, se você trabalha no setor privado, você tem um horário para chegar e tem um horário para sair. E você se compromete todos os dias ali, no seu expediente de trabalho, em seguir o seu planejamento, não é? Aí você tem responsabilidade com outros e com você mesmo não. Então tome cuidado com isso. Ah, mas no meu trabalho, o patrão me paga todo mês. Maravilha. Mas se você também, no caso, ter disciplina e cumprir com as suas responsabilidades consigo mesmo, isso não vai te proporcionar uma melhoria de vida no futuro? De repente para você, para sua família, você vai conseguir ter dinheiro com a estabilidade financeira de receber todo mês, você vai poder viajar, de repente você vai poder comprar algo que você quer comprar muito, e a condição de um funcionário público vai te proporcionar isso. Então procure se concentrar no que suas ações vai te proporcionar no futuro também. Isso vai te ajudar a manter o foco, vai te ajudar a manter a disciplina. Ah, surgiu um imprevisto que eu não consegui estudar nada no meu dia. Tá certo, isso acontece.
no outro dia você recomeça de novo. O que não pode fazer é entrar naquele ciclo vicioso de fui reprovado, aí não estuda de forma antecipada, espera o edital abrir novamente para começar os estudos, estuda assim de uma forma muito desorganizada, daquela forma, sabe, com muita ansiedade, correria, aí não tem o resultado esperado. Não é melhor estudar todos os dias, pouco, mas de forma constante? Imagine só o cenário, o edital abriu, você estudou, sabe, 90% do seu edital. Então, quando todo mundo está desesperado para conseguir cumprir ali com o conteúdo programado, você apenas vai estar na fase de revisão e de aprender algum assunto novo que o edital está abordando. Então, pense em tudo isso. Vale a pena a gente manter a constância e você não precisa ficar estudando 10 horas por dia, não. Defina um planejamento realista. Isso é fundamental. Evite estudar apenas com o edital aberto. Que vício doido todo mundo tem, né? Eu mesmo já, muitas preparações só estudava com o edital aberto. Mas quando você entende essa parte, que a preparação antecipada, ela te proporciona uma tranquilidade, um sossego, uma paz mental tão grande, você percebe que vale a pena, sabe, começar os seus estudos o quanto antes. Quando o edital está aberto, não é período de estudar. Quando o edital está aberto, é período de revisão. Sabia disso? Não tem tanto tempo para estudar tanto assunto, não. Eu não sei se você já fez o concurso do INSS. O edital, ele é gigantesco, certo? Se você fala assim, vou estudar só quando o edital estiver aberto, você pode saber que há muitos candidatos que já estão se preparando há anos. Então, assim, é impossível você acompanhá-los somente estudando com o edital aberto. Então, procure criar uma base o quanto antes. Edital abrir, você vai usar como período de revisão. Não passei no meu primeiro concurso, prof. E agora? Você vai pegar a bagagem que você construiu, certo? No tempo de estudos, até aquele concurso que você foi reprovado, e vai ampliar a sua bagagem, vai aumentá-la. O que acontece muitas vezes? A pessoa chega no concurso público, acerta 70%, não foi aprovado. Ela desanima, para de estudar e só vai estudar com o edital aberto. Aí quando isso acontece, em vez do estudo dela progredir, regrede para subir de novo. Aí ela sai de 70 e vai para 75 e ainda se pergunta, mas por que eu não passo no concurso público nunca? Por que não mantém a constância? Imagina só, fui reprovado com 70%, eu vou manter estudando o tempo que for necessário, de repente 3 meses, 4 meses, 5 meses, aproveitar a minha base já para conseguir aumentar meu conhecimento e ter resultados melhores. Em 2015 eu fiz o concurso do INSS, eu acertei 99 questões a 120. Não deu para ser, no caso, nomeado, eu fui classificado naquele concurso, certo? Depois de 3 meses, sabe o que aconteceu? Depois de 3 meses, eu fiquei em segunda colocação no concurso de nível superior, por quê? Você concorda comigo que 99 questões de 120 da Sebrasp já é maravilhoso. Então, se eu já estou com essa bagagem tão forte, o que eu vou procurar fazer? Ou o que eu procurei fazer? Eu procurei mantê-la, certo? Estudando, até aumentando meu nível de conhecimento. Aí, quando eu cheguei no concurso 3 meses depois, eu fiquei na segunda colocação. Agora, imagine se eu não tivesse continuado a estudar, ficasse desanimado. Concurso público não é para mim, só vou estudar mesmo para o próximo que o edital estiver aberto. Você acha que eu teria esse resultado? É claro que não. Então, constância, rotina, ela é fundamental. Professor, mas eu não sou uma pessoa que gosta de rotina. Tudo bem, você pode estudar, exemplo. Talvez você não é aquela pessoa de grade de horários. Não consegue ali definir aquele horário e estudar dentro dele, certo? Você pode estudar, então, por etapas do dia. Vou estudar depois do trabalho. Então, seu gatilho mental é: cheguei do trabalho, tomei um banho, tomei um café, certo? De repente você gosta de jantar, jantei, depois da janta eu vou estudar. Pronto, esse é o gatilho. Depois da janta você estuda. Eu gosto de estudar logo pela parte da manhã. Eu acho inteligente, caso você goste de acordar cedo. Não é tanto o meu caso, para ser sincero para você, viu? Porque às vezes você tem uma rotina tão estressante do trabalho que é melhor você dormir mais cedo, ter um sono ali bom, reparador, acordar mais cedo, todo mundo na madrugada, e estudar, de repente, 1 ou 2 horinhas. Talvez a sua condição de vida nesse momento
ela te proporciona isso. Muitas das vezes, mesmo não gostando de acordar cedo, eu tive que fazer isso. Por quê? Eu trabalhava, eu estava também na universidade na época, eu tinha estágio, eu participava de projetos de iniciação científica. Então, tudo que me restava era acordar um pouquinho mais cedo, certo? Aproveitar o ambiente ali, que como a minha casa também era movimentada, né? Aproveitar o silêncio da madrugada e estudar o máximo que eu podia para concursos públicos. E o que eu posso te dizer é o seguinte, valeu muito a pena, e no seu caso também vai valer bastante a pena, tá bom? Então, até agora, nós vimos muita coisa. Nós vimos sobre rotina flexível, nós falamos sobre memorização, não foi? Nós falamos sobre mapeamento. Agora eu tenho uma pergunta aqui fundamental para vocês, certo? Lembrando que agora, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma oportunidade assim, que eu não abri jamais. Por isso que é importante que você assista até o final. Mas me responda essas duas perguntas. Vocês querem criar uma rotina de estudos e conhecer o passo a passo que vai te ajudar a memorizar e mapear pelo menos 90% do conteúdo estudado? Sim ou não? Coloque no chat. Imagine você ter acesso a muitas técnicas, a muitas ferramentas, colocar em prática, certo? Ter mentorias como essa, eu mostrando passo a passo para vocês. Vocês gostariam de algo desse tipo? Nós estamos falando de técnica de estudos, viu? Tire aquela imagem, o Rafael é só professor de matemática e raciocínio lógico. Agora nós estamos focados em te ajudar em tudo, não só matemática e raciocínio lógico. Seria interessante para você algo do tipo? Vocês querem minha ajuda para começar ainda neste mês? Nós estamos em novembro, né? Próximos a dezembro. Então vamos pensar em dezembro já. Está batendo na porta. Vocês querem minha ajuda para em dezembro entender como funciona, passo a passo, o processo de estudo, as melhores técnicas, se passar o quanto antes? Sim ou não? Maravilha. Então, acompanhe só, certo? Acompanhe só o que eu preparei para vocês aqui. Clube da Aprovação. É uma mentoria exclusiva, inédita, a respeito de concursos públicos, tá bom? É o passo a passo para criar essa rotina flexível. Vou mostrar para vocês duas formas de se programar a sua rotina para estudar, caso você seja uma pessoa mais disciplinada, caso goste de quadro de horários ou não. Vou te ajudar a dominar o processo de estudos, a ponto de você olhar para aquela matéria e falar assim, ó, eu sei a forma correta de estudá-la, preciso estudar informática, não tenho base nenhuma, mas eu sei o passo a passo para conseguir atingir um bom resultado em informática. Preciso ter um notão em português, mas sou muito ruim em português, mas eu tenho essas técnicas aqui que eu vou aplicar e ter um bom resultado. Então a ideia de dominar o processo de estudos é você ter as ferramentas e usar essas ferramentas para entender quais são as melhores para você, tá bom? E com certeza você vai conseguir memorizar melhores informações, vai conseguir ser aprovado ou aprovada mais rápida e vai manter a constância nos estudos. Então o Clube da Aprovação, ele tem foco em te ajudar a como estudar, certo? Da melhor maneira possível os assuntos do seu edital e ter um baita de um resultado no menor espaço de tempo. Então, o que tem no Clube da Aprovação, professor? Então, uma mentoria de um mês apenas, certo? São 4 encontros ao vivo, como esse que nós estamos tendo. É claro que você vai ter um curso base. Exemplo, entramos na primeira semana, que vai ser a semana, já vou adiantar, 5 de dezembro. Eu vou colocar uma sequência de aulas para você. Você vai assistir essas aulas das técnicas. Vai ter um dia específico na semana, onde eu vou colocar um formulário. Você vai colocar a sua dúvida no formulário. Aplicou a técnica. Ah, professor, mas não melhorou tanto. Ah, professor, apliquei e foi nota 10. Você vai colocar seu feedback também a respeito das técnicas. A gente entra na aula ao vivo e eu explico passo a passo para vocês. Eu tiro qualquer dúvida também. Então são 4 encontros ao vivo, só que lembre-se, tem o curso base também na semana, que você vai tirar um tempinho para ver as aulas e praticar. Aí no final de semana, formulário, você preenche, a gente faz uma live ao vivo e eu consigo tirar a sua dúvida, tá bom? São 4 encontros estratégicos, ao vivo comigo pelo Zoom, fora o curso base que você vai ter, onde eu vou te pegar pela mão e te ajudar a colocar tudo em prática. Vai ser muito legal porque vamos ter o grupo do WhatsApp, vamos ter a tarefa da semana, da aplicação das técnicas
Então você, dentro do seu cronograma, dentro do seu concurso em específico, vai selecionar ali o assunto que você vai estudar, qual que é a técnica que você vai aplicar. Você vai ter um compromisso também com o grupo, certo? Se você desejar, em postar lá, exemplo, o desenvolvimento que você está tendo na semana. É uma comunidade sensacional que nós estamos criando para ter esse estudo, sabe, mais compartilhado. O concurseiro ele é muito sozinho. Então a ideia, além de te ajudar, é que nesse mês você esteja fazendo parte de um grupo seleto de pessoas que tenham os mesmos objetivos que você. Isso é muito bom. No passado eu fiz parte de vários grupos assim e me ajudou demais. Então é por isso que eu falei, eu vou criar algo desse tipo, essa comunidade, por mais que seja uma vez por mês, mas que seja o suficiente para, sabe, mudar realmente a sua preparação e você conseguir o seu resultado o quanto antes. Agora, o que vai ter dentro do clube, no caso da aprovação? Módulo 1, raio-x do edital. Vou pegar um edital de um concurso público, certo? Vocês vão me dar sugestões de editais. Então, vou pegar um, selecionar, para que você consiga replicar com o edital do seu concurso público. Eu vou te mostrar os pontos principais, vou te mostrar ali a respeito dos pesos, quais são os assuntos que você precisa priorizar, como é que você organiza a sua rotina com base no tempo que você tem. Eu estudo uma matéria, eu estudo duas, eu estudo de forma sequencial, eu estudo por ciclo. Então eu vou explicar o passo a passo para vocês sobre as melhores formas de você se planejar e como extrair os pontos principais do seu edital. Esse vai ser o módulo 1. Básico, simples, direto ao ponto, para que você consiga fazer um verdadeiro raio-x. Módulo 2, técnicas de escuta, técnicas de escrita e exposição. Você vai aprender a fazer mapa mental da forma correta, você vai aprender a fazer Cornell, você vai entender o porquê é importante você fazer anotações, como é que você pode fazer essas anotações. Já viu? Muitas pessoas vão fazer anotações e basicamente produzem um material maior do que o material bruto. Isso também não é possível, né? Então eu vou te ajudar a condensar melhor as informações, a organizá-las até para ficar visualmente melhor para você fazer as revisões, tá bom? Vai ter técnicas de exposição também, que facilita a memorização das informações, e você vai ter dentro do Clube da Aprovação, lá no seu curso base que você vai aplicar e com certeza vai ter bons resultados. Módulo 3, você vai ter estudos específicos por matéria, como estudar português da maneira correta. Calma aqui na matemática e raciocínio lógico, eu sei que vocês amam, tem novidade também no Clube da Aprovação. Calma aí, tá bom? Você vai entender quais são os melhores comandos para você usar no ChatGPT para pegar uma informação mais condensada, mais precisa, para você não perder tanto tempo. Vou ensinar também nesse módulo aí para vocês. Nunca estudei direito, professor? No caso, quando eu falo direito, direito administrativo, direito constitucional, eu vou mostrar como você vai estudar. Aí você vai poder pegar o seu material de estudos, caso o material que você já possui, ou o material que você vai comprar, e você vai saber exatamente o que fazer com ele. Professor, não tenho grana para comprar material. Certo, usa o ChatGPT. Certo? O ChatGPT com um site de questões como que concursos, questões de concurso, é o mais que o suficiente que você precisa, entendeu? Tem também o módulo 4, ó. Como saber o que é mais cobrado e como é cobrado. Então eu vou compartilhar uma das técnicas mais poderosas para você explorar e conhecer o perfil da sua banca examinadora. É uma técnica que envolve resolução de questões. Para mim, a melhor técnica de estudos que existe. Vou te explicar a aplicação dela e por que ela funciona muito bem. E você vai ter o tempo também para praticá-la e ver como realmente o resultado dela é sensacional. Vamos continuar, tem mais coisas aí no clube. Os ciclos do aprendizado. Você vai entender o ciclo base, ciclo de construção, ciclo de domínio e o que você precisa fazer. Lembra do espaçamento da revisão? Eu vou te explicar o passo a passo. Nunca estudei a matéria. Como é que eu construo a base? Vou te explicar como construir a base. Quais são as técnicas que você pode usar na base? Você vai aprender. Construção. E por fim, o domínio, que já é o processo mesmo de revisão ali. Perfeito? Agora vamos lá para os bônus. Vou fazer um curso novo, ele vai sair possivelmente já na próxima semana. Se você fizer parte do Clube da Aprovação, você já vai ter esse bônus, sem pagar
nenhum valor a mais por isso, que é o Aprovação 30D. O que é o Aprovação 30D, prof? Ele é um curso pequeno, sucinto, rápido, onde você vai entender, certo? Como estudar nos últimos 30 dias do seu edital. Ah, professor, a aprovação 30D vai funcionar no meu caso? Pode ser que sim, se você tiver uma base. Se não tiver, vai depender muito do concurso. Ele já é um curso mais voltado, sabe, para concurso de prefeitura, de repente um processo seletivo que você precisa passar mais rápido, não tem tanto tempo. Então tem uma aprovação 30D que vai te ajudar nisso. Quem fazer parte do clube da aprovação vai ganhar esse material como bônus, tá bom? É só um ajuste mesmo nos últimos 30 dias para conseguir ter o maior desempenho possível. Tem um workshop gravado pela professora Cleonice Lemos. Na minha opinião, é uma das melhores professoras de português. Esse workshop está gravado. Ele vai ser disponibilizado também na primeira semana do Clube da Aprovação. Valor R$ 57,00. Quem participar não vai precisar pagar absolutamente nada por ele, tá bom? O tema do workshop é como elaborar redações nota máxima para concursos públicos. Ela exemplifica por meio de uma redação nota máxima, ela mostra pontos positivos, pontos negativos, dá sugestões assim para você se reiterar de assuntos mais gerais, para conseguir trabalhar com qualquer tema na sua prova. É sensacional a aula dela, vale muito a pena, viu? Esse bônus está de graça. Bônus 3, como usar o ChatGPT para dobrar o seu rendimento. É mais prompt, comando mesmo, para você extrair o melhor do ChatGPT. De R$ 57,00 você vai ter esse bônus sem pagar absolutamente nada, zero também, viu? Quero mostrar para você também, eu não vou reproduzir o vídeo, mas aqui é o depoimento da Leidmara de Fátima. Ela foi aprovada em primeiro lugar. É porque o resultado dela você vai entender. Por que ela conseguiu o primeiro lugar? Primeiro que ela foi bem em todos os assuntos, inclusive o quê? Inclusive raciocínio lógico. Ela conseguiu gabaritar. Tanto é que a prova dela foi para professor do ensino fundamental, anos finais letras e inglês. Ela foi a única que conseguiu gabaritar raciocínio lógico na prova e por isso ela conquistou a primeira colocação. Ah, professor, eu tenho muita dúvida em matemática e raciocínio lógico. Gostei do seu curso Matemática e Lógica Descomplicada. Só que eu queria mais assuntos. O meu edital tem lá geometria, tem análise combinatória, tem probabilidade. E eu não já consigo estudar com outro professor. Muitos alunos me falam isso. Beleza, olha para você ver que bônus maravilhoso. Que eu tenho certeza que vale mais do que o que eu vou, sabe? Falar para vocês quanto preciso investir aqui nesse treinamento que é o Clube da Aprovação. Olha que bônus maravilhoso, Mestres da Matemática e do Raciocínio Lógico, que é o curso do básico ao avançado e multibancas. Como é que vai funcionar, professor? Você vai ter a base teórica resumida, da forma que nós gostamos, você vai ter vários macetes, e depois que toda a estrutura dos mestres da matemática e do raciocínio lógico estiver formada com, sabe, basicamente todos os assuntos possíveis de matemática e raciocínio lógico, ele vai ser multibanca porque vai ter sessões Sebrasp, Sesgran-Rio, FGV, sabe, é algo sensacional. Vai demorar um pouquinho de tempo para ser disponibilizado? Com certeza. A gente vai focar em ajudar você a aprender a como estudar todos os assuntos, para depois irmos para o Mestres da Matemática e do Raciocínio Lógico. Mas vai ser o curso completaço, sabe, com mais assuntos que eu já produzi. Exemplo, eu preciso estudar função trigonométrica. Vai ter lá, nos Mestres da Matemática e do Raciocínio Lógico. Professor, eu preciso estudar um conteúdo mais aprofundado. Exemplo, eu preciso estudar trigonometria. Vai ter lá também, certo? Aí você vai adaptar com base no caso da sua prova e da sua banca examinadora. Vai ser totalmente possível e com aquela metodologia fácil de entender, direto ao ponto, com muitas questões e diferencial que vai ser multibanca também. Claro que no curso regular a gente trabalha com várias, só que com o tempo nós vamos especificando e você vai ter acesso a esse bônus incrível para gabaritar e fazer como a Leidmara, passar em primeiro lugar no seu concurso público. É possível, eu estou disponibilizando esse bônus para você.
Agora, quanto que vai custar o clube da aprovação? Talvez essa pergunta que você esteja fazendo. Olha, o clube da aprovação poderia custar facilmente R$ 497. Tem muitos cursos no mercado que te oferecem nem a metade que eu estou oferecendo aqui e custam muito mais do que isso, entendeu? Mas quanto que vai custar mesmo? Sem blá blá blá, sem mimimi. Vamos lá. Logo, para participar do Clube da Aprovação, o seu investimento somente hoje vai ser o quê? 12 vezes de R$ 9,70 ou R$ 97 à vista. É sério, eu nunca fiz algo do tipo. Então, se você tem alguma dúvida, não deixe que a dúvida te impeça de aproveitar esta oportunidade, de aprender a estudar da forma correta e de ter um curso de matemática e raciocínio lógico que vai te ajudar a dominar essas matérias. Concluo quanto antes, porque eu só vou conseguir manter esse preço apenas para os 20 primeiros. Então, eu vou compartilhar o link com vocês aqui no grupo, tá bom? E vamos continuar respondendo algumas dúvidas. O valor está aí para vocês, eu coloquei o link também. E assim, pessoal, tem alguma dúvida? Você chegou no final, tem alguma dúvida se é para você ou não? Agora é o momento de você tirar a sua dúvida. Mas uma coisa que eu posso garantir é que provavelmente esse valor ele não se repetirá, viu? Se tiver alguma dúvida, chegamos aqui agora na nossa parte final. No mais, pessoal, é o seguinte, vale a pena. Eu já paguei muito mais caro, como eu falei para vocês, por muito menos, certo? De conteúdo, de informações importantes. Então, o meu intuito é justamente criar o maior clube de aprovados do Brasil. Então, por isso que eu estou tornando até mesmo essa forma de ensino democrática. Porque o que eu vou compartilhar com vocês, a maior parte das mentorias, elas cobram aí cerca de 297, no caso 2.997, 1.997, certo? Mas eu estou cobrando 197 para quê? Para dar um impulso inicial, o start nesse novo projeto e conseguir te fornecer o melhor mesmo na questão de estudos para concursos públicos, viu? Se houver alguma dúvida que vocês tiverem, podem ficar à vontade. Kaline perguntou, só compra hoje? Até o final de semana, viu, Kaline? Provavelmente até sábado a gente vai estar fechando as inscrições por esse valor promocional. Eu que agradeço, Patrícia. Agradeço também a todos que conseguiram participar do início até o final dessa aula. E é isso, se você tiver, no caso, condição, certo, de fazer esse investimento agora, eu acho que vai ser a melhor oportunidade para você. Na verdade, eu tenho certeza, porque não vou conseguir, sabe, no caso, manter esse valor por muito tempo. Tá bom? Ferdinanda, é isso aí, Ferdinanda, vamos para cima. Vai ser um prazer ter você nessa nova turma do Clube da Aprovação. Já comprei um curso seu de matemática, foi muito bom, show de bola. Lembrando que, ao participar do Clube da Aprovação, você vai ter o meu curso mais completo de matemática e raciocínio lógico, viu? Que legal que vocês gostaram da aula, fico muito feliz por isso. Alguma dúvida? Agora é o momento, né? 3 anos, Kaline. A ideia é que nesses 3 anos você já consiga resolver sua vida e ter sido até aprovada, sabe? No concurso público que você deseja. É tempo suficiente, né? Se estudar ali com foco, afinco, com as ferramentas certas, dá sim para passar bem menos do que 3 anos. Essa é a ideia. Então é isso. E quantas horas de aula passou rápido, hein? 1h30 de aula, basicamente. E isso, com certeza, você vai conseguir sim. Vai dar certo. Nós vamos nos esforçar nesse sentido, viu? Pode ter certeza do meu comprometimento aí com a sua aprovação. Vai ser bem legal acompanhar para muitos aqui a jornada inicial. Para alguns já estão nessa jornada por mais tempo. Vai ser bem legal.
Terá algum agregado sobre direito? Olha, esse não é um curso com conteúdo, exemplo, de direito administrativo e direito constitucional. O que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir estudar da melhor forma esses assuntos com base no material que você já possui, ou então até mesmo utilizando as ferramentas que nós temos aí, como o ChatGPT. Aí eu vou dar orientações sobre, exemplo, material de questões que você pode comprar, com preço interessante também, para aplicar técnicas. Só que o interessante é que você vai saber exatamente o que fazer para conseguir um alto resultado em qualquer tipo de direito que você estiver estudando. Viu? É isso aí. Você vai conseguir aproveitar seu material da melhor forma possível, com os recursos tecnológicos que nós temos aí, muitos deles 0800, né? Show! Pessoal, no mais, eu vou disponibilizar essa gravação lá no grupo para vocês acessarem depois. Vou colocar o link também lá, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo no meu WhatsApp. No mais, foi um prazer estar com vocês nesta noite aqui. Espero que vocês tenham gostado, que essa aula tenha aberto a sua mente para muitas coisas e vamos para cima com tudo, viu? No mais, uma boa noite para quem está acompanhando ao vivo, um bom descanso e vamos para cima. Legal, pô.